Salve, salve, sexto ano! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, vocês, a família, tudo tranquilo. Estudando para valer? Todo mundo estudando? Maravilha! Contamos muito com o esforço de vocês para quando voltar às aulas presenciais, a gente não precisar ter que retornar muita matéria, né? Então, nessa semana 5 do PET, eu acho que tem alguns detalhes que precisam de uma atenção especial. Daí que eu estou postando esse vídeo para vocês. A gente vai estar falando das chamadas sociedades ou dos povos pré-colombianos. Pré-colombianos? Professor, que isso que você está falando? Bom, a gente sabe que, pelo menos oficialmente, os europeus chegaram na América em 1492, numa frota liderada pelo Cristóvão Colombo. Entenderam? Cristóvão Colombo, Sociedade Pré-Colombiana. Isso. Então, as sociedades pré-colombianas é a forma que a gente designa os povos que aqui habitavam antes da chegada do Cristóvão Colombo. Ok? Ah, por quê? Tinha gente aqui? Claro que tinha gente. É o que está sendo visto aqui na semana 5. A gente está vendo incas, a gente está vendo astecas, a gente está vendo maias, principalmente. Apesar de que você tinha outras culturas, como os almaras, os nazcas, os ticunas. Só como curiosidade, a gente costuma também falar em sociedade pré-cabralina, como a gente se refere ao Brasil antes da chegada do Pedro Álvares Cabral, que supostamente foi o primeiro europeu que chegou aqui no Brasil. Então, pré-Cabralina, Pedro Álvares Cabral. Beleza? Mas antes de qualquer coisa, vamos primeiro entender essa questão número 1 aí do PET, que está perguntando sobre organização social. O que é isso, professor? Organização social. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre diferenças de organização social, estrutura social, porque não vem o caso aqui agora. O importante é que durante toda a história, em todos os momentos da história, a gente vai estar estudando as estruturas de poder dentro de uma sociedade. Hoje mesmo, quando vocês andam pelas ruas, vocês podem se deparar com, por exemplo, com carros. Às vezes você tem um carro lá de uma pessoa, um carro muito antigo, e de repente você tem uma BMW. Você começa a ter essa diferenciação entre pessoas. Entre pessoas que moram num tipo de casa e pessoas que moram em mansões. Então, essa estratificação social já nos dá um retrato de como é a nossa sociedade. A sociedade não é homogênea, não é todo mundo igual. Existem essas diferenças, existem as posições dentro da sociedade. Então, essa questão da organização social, usualmente a gente usa para classificar, né, indivíduos em grupos, de acordo com suas, condições, dependendo da sociedade, socioeconômicas, socioculturais. Então, tem diversas formas da gente fazer essa análise. Então, quando você tem pessoas ou grupos sociais que levam vantagens ou que têm privilégios com relação a outros, a gente vai estar falando de organização social. Aqui no Brasil, comumente, hoje utiliza-se muito, por exemplo, em estudos socioeconômicos, falar de classe A, classe B, classe C, isso de acordo com a renda. Então, é uma forma histórica, uma característica históricas de a gente analisar uma sociedade. Desde o início das civilizações, a gente faz esse tipo de paralelo para estudar estrutura de poder.
E não envolve, como eu falei, só questão de critérios econômicos, crenças culturais, crenças religiosas, práticas culturais, tudo isso é levado em consideração nesse estudo das organizações sociais. Para que vocês tenham uma ideia, mais na frente, a gente vai estar estudando isso no 7º ano, a estrutura social da América Espanhola, entre 1492, entre 1500 e 1800. Então você tinha uma estrutura muito bem separada entre chapetones, que eram os europeus nascidos na Europa, essa doeu, hein? Mas vamos lá. Eram os europeus, os crioulos, que eram os filhos de europeus, mas que nasceram na América, socialmente eram diferentes, os mestiços, os indígenas e os escravos. Então, é uma forma que a gente tem de estudar a sociedade da América espanhola naquela época. No caso do PET da semana 5, ele apresenta uma estrutura social que eu acho que merece alguns reparos. Ela não está muito bacana, não. Ela apresenta o quê? Ela apresenta primeiro o imperador como o topo da escala social. Apresenta logo abaixo do imperador, isso a gente está falando, claro, dos astecas, que é o que está sendo posto no PET. Os sacerdotes, os funcionários administrativos, o exército. Vamos entender os funcionários administrativos como uma espécie de nobreza naquele momento. E, por fim, ele apresenta os comerciantes, os agricultores e os artesãos. Então, essa é a estrutura social que o PET nos apresenta, para que vocês possam fazer a atividade. Inclusive, é o objeto da questão número 1, que vocês têm que explicar como é essa organização social. Mas tem um probleminha. Qual é o probleminha? Se eu tenho uma organização social que eu tenho que representar todos os indivíduos, todos os elementos que fazem parte dessa sociedade, será que nesse que foi apresentado não houve uma falha muito grande, não? Qual falha? Por incrível que pareça, a falha é de deixar de fora a grande maioria da população naquele momento. Os camponeses e os escravos. Ora, não podemos deixar de esquecer, de citar, que a grande maioria da população do Império Azteca era de camponeses e eram de escravos. Então, como é que vai ficar isso? Então, eu queria que vocês atentassem para essa escala que eu coloquei numa forma de pirâmide, que é uma forma usual da gente fazer essa apresentação de estrutura social. E, efetivamente, a gente tem lá no topo da pirâmide, a gente tem quem? A gente tem o imperador, o Tlatoani, que significa aquele que fala, aquele que comanda. Então, esse era o poderoso dentro da estrutura asteca. E, inicialmente, em tempos mais antigos, era uma assembleia de guerreiros que escolhia esse imperador. Depois, com o passar dos tempos, passou aquele critério de hereditariedade, ou seja, tinha um imperador, ele morria, o filho dele passava a ser o novo imperador. E abaixo dele, professor, como é que funcionava esse negócio? Bom, dentro dessa estrutura de poder, dentro dessa estrutura social, a gente tinha logo abaixo do imperador, a gente tinha os nobres, que inclusive eram os encarregados da administração pública, a gente tinha os sacerdotes e a gente tinha o exército, os líderes militares. Esses nobres da administração normalmente eram ligados ao imperador, da estrutura familiar do imperador.
Os sacerdotes eram uma classe muito privilegiada, era uma estrutura social em que a religião mandava muito, tanto que eles até nem pagavam impostos. Ó, até parecido com hoje, né? Muito bem. Abaixo dos nobres, a gente tinha, abaixo dos nobres da administração e dos sacerdotes, a gente tinha uma outra escala, que era uma escala de comerciantes e artesãos. O artesão era um ofício, né, que passava de pai para filho. Era uma sociedade que, quando vocês viram os europeus chegaram na América Central, né, e mesmo no Peru, eles ficaram assim extasiados com a quantidade de ouro. E, em função disso, a gente tinha ourives, joalheiros, que tinham importância muito grande dentro da estrutura. Pagavam impostos em cima do que eles produziam. Exatamente porque era uma profissão que trabalhava muito com esses metais, né, eles eram muito respeitados na sociedade. Inclusive os trabalhos obrigatórios de construção, trabalho pesado, né, de construção de pontes, construção de templos, eles não participavam. Muito bem. Comércio. Você tinha os comerciantes, né, que se encarregavam, claro, dos comércios. Havia uma diferença grande lá no Império Azteca, que eram os artigos de luxo. Então você tinha os artigos de luxo, que os grandes comerciantes, chamados grandes comerciantes, que tinham inclusive uma posição maior dentro da sociedade, eles é que detinham esse poder desse comércio. E você tinha o resto do comércio, como a gente tem hoje nas nossas cidades. E lá embaixo na nossa estrutura social, bom, a gente tinha os chamados cidadãos comuns, basicamente eles eram camponeses, eram os trabalhadores de campo. Eles eram inclusive obrigados a trabalhar em obras de tempos em tempos e também de prestar serviço militar. Mas essa era a grande maioria da população indígena dessa estrutura, né? E, por fim, a gente tinha os escravos. Quem eram os escravos? Os Tlacotim. Basicamente, eles eram, dentro dessa estrutura social, os prisioneiros de guerra, e a estrutura ou a organização azteca era um império muito guerreiro, muito de conquista. Então eles dependiam muito também para o seu dia a dia dos escravos. Quem construía as pirâmides? Quem construía as grandes obras? Os escravos. Quem era usado para os sacrifícios humanos? Os escravos. Então você tinha os prisioneiros de guerra, você tinha pessoas que eram condenadas pela justiça civil, pessoas com dívida de jogos também podiam ser escravos, e você tinha os chamados escravos, né, advindos de conquistas, coisa que como eu falei, os astecas faziam por demais. Então, só voltando a essa questão do escravo por dívida, você podia se tornar escravo de uma pessoa a quem você devia. Então você estabelecia um prazo em que você iria trabalhar para uma pessoa como escravo dele. Passou esse prazo, a sua dívida era considerada extinta e a partir daí, beleza, você deixava de ser escravo. Mas é isso, pessoal. Eu não queria que vocês deixassem de considerar que camponeses, escravos, era uma quantidade muito grande da população e que não pode ser descartada na estrutura social dos astecas. Beleza? Grande abraço e vamos em frente!